Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica, uma banda inglesa, que apesar de na época não ter lançado nenhum disco, apenas singles, ela gravou sim músicas que seriam para um disco que foi planejado, mas não foi lançado. Isso na década de 60. Eu estou falando da banda Attack, que foi criada em 66 pelo vocalista Richard Sherman, o único que está presente em todas as formações, e pelo baixista Gary Henderson. E foi uma banda que teve muitos membros, uma banda que teve várias mudanças de formação, mas que incluiu aí guitarristas ilustres, como por exemplo, inicialmente o Dave O'List, que depois viria a fazer parte do The Nice, saiu do Attack para ir para o The Nice, e o John Ken, ou John Ducan, que depois faria o Andromeda, que eu já falei aqui no canal, e também idealizou o projeto aí do 5 Day Week Straw People, que eu também já falei aqui no canal. Então, o John Ducan já é um velho conhecido aqui do canal. E o Attack, durante sua breve existência, aí de 66 até 68, mais ou menos, cerca de 2 anos de existência, ou um pouco menos, eles lançaram 4 singles apenas, e o Dave O'List participa só do primeiro. Os outros já tem o John Ducan. E eles tiveram uma série de má sorte, vamos dizer assim, para não falar aquela palavra, porque eles lançaram alguns dias antes a música High Ho Silver Lining, alguns dias antes do Jeff Beck lançar a versão dele, que ficou muito mais famosa e fez muito mais sucesso. E algo parecido ocorreu exatamente no mesmo dia. Eles lançaram, o Attack lançou Created by Clive, e o pessoal do The Scene, uma outra banda também com estilo similar, também lançou a música Created by Clive, as duas como single, no mesmíssimo dia. E isso acabou sendo ruim para as duas bandas. Então, mesmo assim, com o Attack não conseguindo aí uma projeção tão grande, eles conseguiram gravar o que seria o álbum de estreia deles, que sairia em março de 1968 e seria chamado Roman Gods of War. Porém, a gravadora, no último momento, não topou e acabou arquivando aí as gravações e o projeto. E nesse álbum, todas as músicas seriam compostas pelo John Ducan. Ele já era meio que o líder junto com o Richard Sherman ali. E essas gravações, aí, a maior parte delas, não todas, algumas devem ter se perdido aí no tempo, mas várias delas aparecem nessa coletânea aqui chamada The Final Days. Uma ótima coletânea que mostra que o Attack era uma banda excelente. Então aqui esse álbum póstumo aqui, né, lançado aqui pela Angel Air, é muito informativo, também tem várias informações relevantes, aqui tem um texto, tudo aqui, o logo da banda. É uma leitura bem agradável. E aqui uma foto deles. Então a gente tem aqui uma banda legitimamente freak beat. O que seria esse termo freak beat? É um termo que se cunhou para as bandas britânicas que fazem um som mais pesado, mais de garagem, parecido com um rock de garagem americano, mas na Inglaterra ficou conhecido como o termo freak beat. A gente tem aqui excelentes canções como Magic in the Air, que chegou a ser projetada para ser lançado como single, mas voltar atrás. Uma música bem psicodélica e bem inspirada no The Move, como várias canções aqui. O The Move era meio que um modelo ali para o Attack. Temos também Mr. Penodmy's Dilemma, que fala de alguém que era surdo e mudo, que é meio que... Quem sabe o The Who não tirou a inspiração do Tommy aqui
nessa canção aqui. Não duvido. Depois temos a música mais The Move que eles já fizeram, que foi Freedom for You, maravilhosa, um andamento simplesmente irresistível. E depois a quase heavy metal Strange House, para mim o ponto alto aqui do disco. Strange House é assim, fenomenal. Começa com uma bateria bem na cara assim e um baixo também no começo. Durante os praticamente primeiro minuto só tem baixo e bateria duelando ali, e depois que a guitarra entra, mas sempre com a classe de que o John Duncan sempre exibiu. Mas é uma grande música. Depois Feel Like Flying, também outra música bem freak beat, também bem enérgica, do jeito que eles gostavam de fazer. Depois temos aqui 3 músicas em seguida que foram aproveitadas pelo Andromeda, a banda que o John Duncan formaria após sair do Attack. Já falei do Andromeda aqui no canal, como eu disse. Temos aqui Too Old, Go Your Way e Now the Sun Shines, mas em versões mais contidas um pouco. O Andromeda regravaria essas músicas com melhor resultado. Depois Sleep Like a Child, outra música que eu amo também aqui, que tem todo um andamento, primeiro bem rápido, bem poderoso, e depois mais viajante, depois no meio da música. Depois eles retomam o andamento mais rápido e depois volta a ser viajante de novo. Para mim isso aqui é uma maravilha. Só que Sleep Like a Child apareceu naquela coletânea do Andromeda, Definite Collection, mas não era o Andromeda, que era o Attack. E depois tem aqui tem a versão demo de Go Your Way, que não acrescenta muito. Seria dispensável até. E depois temos algumas músicas aqui que eles fizeram mais inspiradas aqui na Soul Music, como Roll On, You Know He Did, que era a música do The Hollies, My Letters. E temos aqui esboços de canções, não são canções terminadas assim, mas são interessantes. Tem aquela Centelha, que é o caso de Earth Tremor, Spaced Out e The Rock Door. Essas 3 aqui que são mais esboços que propriamente canções. E fechando o álbum tem uma versão acústica de Magic in the Air. Aqui o que é interessante lembrar é que o John Duncan, diferente da maioria dos guitarristas britânicos, ele não começou com violão, tocando violão. Ele já começou diretamente com uma guitarra elétrica mesmo. Então, ele tocando violão é algo meio inusitado. Então, depois dessa recusa da gravadora a década, se não me engano, em lançar o álbum, o John Duncan não viu sentido continuar ali na banda. Eles faziam um show atrás do outro. Ele já estava cansado daquela vida ali, sem ter um álbum. Ele achava meio inútil fazer show sem ter algo para promover. Ele gostava mais do material autoral mesmo, do que ficar cantando covers. E mesmo quando as músicas eram dele, o pessoal não tinha como ouvir fora dos shows. Então ele achou isso bem complicado e acabou saindo da banda. A banda que era empresariada por ninguém menos que o Don Arden, como ele fez isso ele tinha mais de umas 30 bandas que ele empresariava. E que o Don Arden ficou famoso aí por ser quase um gangster. Quase não, ele era um gangster mesmo, com métodos bem pouco éticos para a época, e também ele ficou mais conhecido ainda por ser o sogro do Ozzy Osbourne, viria a ser. A Sharon Osbourne é filha do Don Arden. E então o John Duncan brilharia mais com Andromeda do que com Attack, e também depois do término do Andromeda ele participaria de alguns discos do Atomic Rooster, do qual também ele conseguiu um pouco mais de sucesso. Mas as sementes aqui do trabalho do John Duncan como guitarrista já foram plantadas aqui no Attack. E foi uma das melhores bandas freak beat que já existiram. Uma típica banda da Carnaby Street, que era a rua de Londres, onde reunia ali as principais bandas de mod, de freak beat e tudo mais. Então, é uma excelente aquisição aqui para quem gosta mais desse som mais cru e mais raivoso ali das bandas britânicas ali do meados e final da década de 60, altamente recomendado. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!